Um grande abraço para você que tá sempre aqui comigo no canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de julho, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Perdoe, tá, se a voz estiver ruim. Cara, eu tô muito gripado. Passei o final de semana todo gripado. Cara, muita febre, dor no corpo, enfim, cara, já é a segunda vez nesse ano que essa gripe me pega e a voz ainda tá um pouco anasalada, então peço desculpa pra vocês, tá? Cara, vamos conversar sobre vários assuntos aqui. Primeiro, o Chelsea foi campeão ontem da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo que deu a receita, né? Quem deu a receita pro Chelsea foi o Botafogo. Eles foram lá e fizeram, né? 3-0, jogadores interessantes ali no Chelsea, né, cara? Aquele Palmer tem uma canhota muito chata, tem o João Pedro, que tem futuro na seleção brasileira, tem o Andrei, que é bom jogador também. Cara, aquele troféu é lindo, né? Aquele troféu muito bonito, a primeira Copa do Mundo de Clubes, 3-0 Chelsea, em cima do favorito PSG. Só o Botafogo tinha vencido o PSG e ontem o Chelsea foi lá e ganhou. Marcante, o Botafogo sai muito grande também dessa competição. Então a Copa do Mundo de Clubes, a primeira, o Chelsea campeão. Voltando para nossa realidade aqui, eu quero falar do Caio Fernando, Caio Pantaleão, como vocês quiserem. Eu quero falar sobre esse jogador, hein? Já chama a atenção, zagueiro, Caio Pantaleão, bom jogador. Eu quero falar um pouco o que eu tô achando sobre esse atleta, que vai se tornar aí peça fundamental nesse time do Botafogo daqui pra frente. Quero falar também sobre vários outros assuntos aqui. O Barreira já chegou no Rio de Janeiro. O Ancelotinho vai ser apresentado hoje na coletiva no estádio Newton Santos, com transmissão da Botafogo TV. Eu quero falar sobre o Gregory, ainda é jogador do Botafogo, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu quero falar um pouquinho da rodada, né, do que foi Botafogo e Vasco. Essa vitória foi importante, numa sequência que a gente vai ter. E o Botafogo ganhou muito bem do Vasco, o Ancelotinho como auxiliar. Quero falar um pouquinho da vitória do Botafogo também sobre o Vasco. Cara, vários assuntos. Mas antes, a voz tá ruim não, né? A voz tá ruim, dá pra gravar? Então, a voz tá boa, porque eu realmente tô com o nariz muito entupido. Peço pra vocês aquela moral, deixa o like, inscreva-se no canal. Ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Gente, eu quero falar sobre Caio Pantaleão, já quero abrir falando sobre ele. Caio Fernando, zagueiro que veio do futebol da Rússia. E assim, cara, 2 jogos, né? Ele jogou a Copa do Mundo de Clubes ali, entrou no segundo tempo, mas contra o Vasco, sábado, foi o primeiro jogo dele como titular. E o Caio Fernando, o Caio Pantaleão, o Botafogo tem interesse nele desde quando o Botafogo virou SAF. O primeiro interesse do Botafogo foi em março de 2022. Depois o Botafogo tentou a contratação dele novamente em 2023 e acabou que não deu certo. O Internacional entrou na concorrência também e ele acabou permanecendo lá no futebol da Rússia. E o scout, o departamento de futebol do Botafogo, continuou insistindo nessa negociação e acabou que esse ano, 2025, o Botafogo, enfim, consegue trazer aí o Caio Pantaleão para o Botafogo e já mostra que mais uma vez, ainda é cedo, mas mostra que o scout mais uma vez vai acertar na contratação de zagueiros, tá? Tirando o Lucas Halter, que foi ali um pedido do Thiago Nunes, o scout do Botafogo, desde quando a gente virou SAF,
dificilmente o Botafogo erra numa contratação de zagueiros. Já tivemos Cuesta, que jogou bola aqui em determinado momento, tivemos o Adrielson, Bastos, Barbosa, o Jair, o David Ricardo, se eu estiver esquecendo alguém aqui, peço perdão, tá? Mas tivemos vários zagueiros interessantes. Tirando o Lucas Halter, o scouting do Botafogo sempre acerta em zagueiros. Cara, contra o Vasco, o Caio Pantaleão, o que ele fez com o Verratti foi constrangedor. O Verratti não fez nada. Ele ganhou todas pelo alto, ele ganhou todas as disputas pelo chão, ele tem uma ótima saída de bola. E assim, cara, ganhando no alto, ganhando lá na frente também, na bola aérea, lá no ataque, teve determinados lances ali que ele estava lá na frente para cabecear, trazendo perigo ao adversário. Participou de um dos gols do Botafogo no Clássico. O que ele fez com o Verratti foi sacanagem. O Verratti não ganhou uma dele pelo alto e nem por baixo. E o Verratti, ele teve que ser substituído porque não estava fazendo nada. Cara, e assim, pelo que eu percebo dele falando, o que eu já percebo do Caio Pantaleão, ele tem uma boa impulsão, ele é um zagueiro rápido e ele tem um passe muito bom. O passe dele me chamou a atenção. Ele tem um passe de qualidade. Cara, comparando ele com o Jair que saiu, né? Eu acho que o Jair vai ser maior do que ele. Eu acho que o Jair, por ser mais novo, tem potencial, tá na Europa agora, é zagueiro para a seleção brasileira. Eu acho que o Jair, no futebol, vai ser maior do que o Caio Pantaleão, porque é zagueiro de seleção brasileira. Eu vejo o Jair jogando bola na Europa e eu vejo o Jair na seleção brasileira. Porém, a gente precisava, a gente necessitava de um cara como o Caio Pantaleão. Porque se a gente pegar a zaga com o Jair e com o Barbosa, eram dois zagueiros que esperavam muito as definições dos atacantes, do que eles iam fazer. O Pantaleão não. O Pantaleão, ele já é um zagueiro que ele já vem antecipando. Quem faz muito isso é o Bastos. Só que, como eu disse, eu acho que o Pantaleão, ele é melhor do que o Bastos na questão do passe. Ele tem um passe de muita qualidade, mas ele lembra o Bastos jogando bola. Na imposição física, ele vem antecipando a jogada. Só que um Pantaleão, além dele antecipar as jogadas, ele tem um passe muito bom. Então, realmente é um zagueiro muito interessante. Já o Jair e o Barbosa ficavam esperando os atacantes definirem as jogadas. Eles ficavam esperando para ver o que o atacante ia fazer. Então, o Caio Pantaleão, ele antecipa, rouba a bola e já gera contra-ataque para o Botafogo. E isso é muito importante. O Jair e o Barbosa, eles vinham muito para dentro da área para dar o bote. Só porque eles são mais lentos. Deixa eu tentar explicar para vocês. O Jair e o Barbosa, eles eram mais lentos ali, não para correr atrás de atacante. Eles eram mais lentos no reflexo para tomar as bolas. Então a gente tinha uma zaga com o Jair e com o Barbosa, eles eram lentos nessa questão de reflexo para roubar as bolas. O Pantaleão não. O Pantaleão, ele já antecipa, rouba essa bola e ele tem um passe muito bom e ele consegue puxar o contra-ataque para o Botafogo. É um jogador muito interessante. Eu tô com a expectativa muito boa no Caio Pantaleão, Caio Fernando, chame ele como você quiser. Realmente é um jogador muito interessante. A gente necessitava de um jogador nesse perfil. Ele lembra muito o Bastos jogando bola, porém, ele tem um passe melhor do que o Bastos e vai ser um zagueiro que vai ajudar muito. Outro detalhe também, se você colocar ele de volante, primeiro volante, ele também joga. Ele sabe jogar de volante, então vai ser peça fundamental daqui pra frente nesse elenco do Botafogo. Gente, fica aí que eu já volto. Aí eu vou voltar cheio de notícias e informações do nosso Botafogo. Fica aí, já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar. Cara, tô cheio de dor no corpo. É irritante gravar assim, porque a voz ela fica anasalada, me irrita um pouco, mas a gente tem que trazer conteúdos pra vocês aqui no canal. Vamos trazer atualizações importantes aí do Botafogo. Mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Primeiro eu quero falar do Ancelotinho. Ele vai ser apresentado hoje, 2 horas da tarde, no estádio Newton Santos. Vai ter a coletiva dele, transmitido pela Botafogo TV. Ele que ficou à beira de campo sábado contra o Vasco, assinou ali a súmula. Como ele foi no papel, né? Ele foi um preparador auxiliar de goleiros. Ele não pôde assinar a súmula como treinador, porque ainda não estava regularizado. Então, hoje teremos aí a coletiva do Ancelotinho no estádio Newton Santos. Espero que façam perguntas interessantes para ele. Uma pergunta que eu faria quanto tempo que ele pretende continuar no Botafogo? É um técnico que mostra que tem potencial e eu gostaria que ele ficasse aí bastante tempo no Botafogo, porque essa troca de técnico ninguém aguenta mais. É uma pergunta que eu faria para ele. Se o telefone tocar, algum clube europeu quiser tirar você daqui a alguns meses, daqui a um ano, tu pretende sair do Botafogo ou você pretende ficar aí bastante tempo no clube? É uma pergunta que eu faria para ele. Uma outra situação é do Barreira. Chegou ontem ao Rio de Janeiro, meia colombiano, 28 milhões de reais, vai realizar exames, provavelmente deve ser anunciado aí em breve pelo Botafogo. E ele falou na chegada, ele disse que está alegre, que o Botafogo é um clube maravilhoso, ele quer ajudar o Botafogo com o futebol dele e com a alegria dele, e espera dar também alegrias à torcida e ao Botafogo. Bem-vindo aí, Barreira, meia colombiano, 19 anos de idade, joga de camisa 10, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, é um jogador muito interessante, vai ajudar muito também o Botafogo. Falando do Gregore, assim que acabou o jogo contra o Vasco sábado, André Hernan, Vene Casagrande, influenciado pelo empresário do Gregore, trouxeram informações de que a negociação com o Al Rayyan estava certa e que o Gregore estava saindo do Botafogo. O John Textor desmentiu nas redes sociais. O Textor falou que é fake e que a proposta ainda não é séria. Então, o Botafogo aguarda o pagamento da multa, 8 milhões de dólares, 46 milhões de reais, para a saída do Gregore. Fora isso, o Botafogo não vai liberar. Lembrando que, no final do ano, essa multa vai ser menor. Vai ser de 6 milhões de dólares. Eu acredito que, talvez, não é informação, é uma coisa da minha cabeça. Eu tô com a sensação que o Al Rayyan, ele não tá querendo pagar 46 milhões de reais no Gregore. Eu acho que pode acabar acontecendo do Gregore sair no final do ano, porque no final do ano, essa multa, ela vai estar um pouco mais baixa e talvez o Al Rayyan pague. Então, eu tô com um fio de esperança, só um fiozinho de esperança, de que talvez o Gregore aí, o Botafogo dificultando, o Botafogo segurando ele, talvez ele possa ficar pelo menos até o final do ano aí no Botafogo, que seria muito importante. E pra gente finalizar, começamos uma sequência bem interessante. Eu fiz um vídeo aqui no canal e eu vou repetir. O Botafogo tem uma sequência agora de Vasco, Vitória, Sport e Corinthians nesse mês de julho. E começamos ganhando muito bem do Vasco. E isso mostra, que talvez o Botafogo possa focar também no Campeonato Brasileiro. Foi uma coisa que eu falei nesse vídeo, eu vou repetir. Nesse vídeo que eu fiz lá atrás, eu vou repetir agora. A minha preocupação com o Campeonato Brasileiro não é elenco, time, porque a gente tem para brigar pelo título. A minha preocupação é o foco dos jogadores. Será que os jogadores do Botafogo vão focar no Campeonato Brasileiro? Porque o Campeonato Brasileiro é sacrifício.
Campeonato Brasileiro, você tem que se matar dentro de campo, principalmente contra adversários um pouco mais fracos. E essa sequência agora de Vasco, Vitória, Sport, até mesmo Corinthians, por ser no estádio Newton Santos, vai mostrar pra gente se o Botafogo vai realmente brigar pelo título do Campeonato Brasileiro ou não. O Botafogo foi muito superior ao Vasco, principalmente no segundo tempo, ganhou de 2-0, entrou com uma escalação ali que surpreendeu muita gente, o Montoro como titular, o melhor da partida, jogou muito Montoro, junto com o Caio Pantaleão, nada de 3 volantes, pressão na saída de bola do Vasco. O segundo tempo foi o segundo tempo do Botafogo, abrimos o placar logo no começo do segundo tempo, o Diniz começou a botar o Vasco pra cima, só que geralmente quando o Diniz ele bota o time dele pra cima por estar perdendo, o adversário recua. O Botafogo não recuou, o Botafogo foi trocando peças por peças. Ele tirava uma peça do ataque e botava outra. Ele tirava uma peça do meio e botava outra. O Ancelotinho, mesmo ganhando o jogo, ele não recuou o Botafogo. E o Diniz ficou perdido, porque o Diniz talvez pudesse achar que o Botafogo fosse recuar, ele fosse botar o Vasco pra cima e uma hora ele achar o gol. O Ancelotinho não recuou. O Ancelotinho manteve o time na frente e ganhou o jogo ali de 2-0. Alguns movimentos ali a gente vê que precisa de adaptação, entrosamento. Tiveram alguns contra-ataques ali que erramos coisas básicas, mas é um entrosamento. Jogadores novos chegando. O Botafogo poderia até ter vencido demais. O goleiro do Vasco também, né? O Léo Jardim salvou ali algumas bolas, mas o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de finalizações que o Botafogo teve na pequena área ou colada nela. O Botafogo finalizou 21 vezes dentro da pequena área ou colada nela. Ou seja, o Ancelotinho, ele teve poucos dias de treinamentos e a gente já vê o Botafogo finalizando 21 vezes dentro da pequena área ou colada nela. Então a imprensa que ficava falando, não, mandar o Renato Paiva embora, tá de brincadeira, né? O medo da imprensa era isso aqui, né? Porque realmente quando tem um técnico de verdade, um técnico que não é medroso, a gente vê já a evolução no time com poucos dias de treinamento. Eu espero que o Ancelotinho traga coragem para esses jogadores, principalmente jogando fora de casa, assim como ganhamos do Vasco, apesar que Brasília, a maioria botafoguense, teve um mosaico e tudo lá, mas eu espero que ele traga confiança para esses jogadores fora de casa, para a gente em busca desse título brasileiro. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Peço perdão pela voz, por não ter gravado esses dias, pela febre, pela dor no corpo, mas estamos juntos sempre. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.